Quando alguém falece na família, a pessoa ela se conforma com o tempo porque sabe que aquela pessoa foi embora com Deus, né? Mas as pessoas que perdem a sua família, alguém da sua família, de um fato misterioso, de um desaparecimento misterioso, é muito triste, porque em muitos casos a família não sabe o que aconteceu com aquela pessoa e nunca tem um fim, né? Então eu espero que vocês gostem aqui do conteúdo do canal. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, eu trabalho por likes, e também deixe aí os seus comentários e clique no sininho e receba as notificações aqui para você que gosta desse tipo de conteúdo de fatos misteriosos. Vamos aí ao desaparecimento de Tara Calico. Tara Calico nasceu no dia 28 de fevereiro de 1969. Era uma jovem com muita vontade de viver. Ela tinha muitos objetivos. Ela estava sempre fazendo alguma coisa na escola. Ora estava na banda, no clube de esqui, no clube do presidente, no time da escola, jogava tênis, fazia parte do corpo de bandeira da banda marcial da escola. 24 horas por dia não era suficiente para ela. Ela era atlética, ela era focada. Ela sempre fazia uma lista para não esquecer nada no seu dia. Ela se formou na escola da cidade dela e estava matriculada no 2º ano da Universidade do Novo México, em Valência. Ela tinha média muito altas, as notas eram muito boas e planejava se tornar uma psiquiatra ou psicóloga. Ela percorria uma rota de bicicleta todas as manhãs e às vezes era acompanhada pela mãe Patty, que havia parado de andar com Tara porque a mãe sentia que havia sido perseguida por um motorista e ela aconselhava sempre Tara: toma cuidado, leva com você um spray de pimenta para você se autodefender. Mas a Tara nunca deu ouvidos à mãe e nunca levou. Tara, como todo dia fazia, levantava cedo, feliz. Era uma manhã linda de sol em Belém, Novo México, em 20 de setembro de 1988. Tara estava com 19 anos e decidiu fazer seu passeio diário por volta das 9h30 daquele dia. Ela subiu na sua bicicleta rosa neon de sua mãe e seguiu seu trajeto habitual pela estrada 47. Tara só levou o seu Walkman Sony, fones de ouvido e uma fita cassete de Boston. Antes de sair, a Tara disse à mãe para ir buscá-la se caso ela não estivesse em casa por volta do meio-dia, porque ela tinha planos de jogar tênis com o seu namorado às 12h30. A Patty, a mãe, concordou, sem saber que esse era o último adeus que ela daria à sua filha. Como Tara não voltou para casa a meio-dia, a mãe, muito preocupada, saiu para procurar a filha. Ela seguiu a rota habitual de Tara. Depois ela dirigir para frente e para trás 2 vezes, ela percebe que não havia sinal de Tara em lugar nenhum. Ela pensa que a filha se desencontrou dela, então ela volta para casa, na expectativa dela estar em casa, mas a Tara também não estava lá. A mãe liga para o departamento do xerife do condado de Valência e faz uma denúncia de desaparecimento. Os policiais descobriram pedaços do Walkman de Tara, bem como a fita cassete espalhada ao longo da estrada logo no final do dia. Mas Tara e nem a bicicleta não estavam em nenhum lugar. Por semanas, os investigadores vasculharam a área. A polícia local, estadual, bem como centenas de voluntários vasculharam a área a pé, a cavalo, em veículos
de 4 rodas e em aviões. Seu padrasto John lembra que as marcas das trilhas de bicicleta pareciam derrapagens, possivelmente indicando uma luta. Será que Tara encontrou alguém pelo caminho e lutou com alguém ali? Apesar de fato ninguém ter testemunhado o momento em que houve alguma coisa com a Tara, 7 pessoas mais tarde relataram ter visto Tara Calico andando de bicicleta de volta para casa por volta das 11h45 da manhã. Ela estava usando os fones de ouvido e várias testemunhas viram um modelo mais antigo branco ou claro de uma caminhonete se arrastando atrás dela. Teve um homem que estava indo para o aeroporto. Essa caminhonete, essa van, estava tão perto de Tara que parecia que era alguém que estava ali, um pai dela, por exemplo, andando com ela, de medo dela andar sozinha pela rodovia, de tão perto que essa van estava da bicicleta da Tara. Mas como ele ia indo para o aeroporto, então ele seguiu o caminho e não viu o que aconteceu ali no final da situação. E uma outra pessoa também vinha vindo e viu uma van branca muito suja atrás da Tara, mas ela não estava olhando porque ela estava com o fone de ouvido. Ele também ultrapassou e não viu o que aconteceu com Tara. Mais tarde, ele foi até a polícia e disse que ele havia visto uma van perseguindo uma garota de bicicleta. Em 15 de junho de 1989, uma mulher de Port St. Joe, na Flórida, saiu da Rota 98 e entrou no estacionamento de uma Junior Food Store. Ela notou uma foto Polaroid caída no asfalto, voltada para baixo. A imagem que ela viu quando pegou a Polaroid foi assustadora. A foto mostrava uma jovem e um menino amarrados nas costas em uma série de travesseiros e lençóis desiguais. Suas posturas indicavam que seus pulsos estavam amarrados atrás deles, com fita adesiva cobrindo a boca de cada um. Ambos têm expressões tensas no rosto, enquanto olham diretamente para a câmera. Eles estão amontoados em um pequeno espaço que é mal iluminado. Parece que atrás do fotógrafo está a única fonte de luz. A fotografia provavelmente foi tirada atrás de uma van, sem janelas, com a porta lateral aberta. A polícia foi chamada imediatamente e a mulher disse a eles que ao entrar na loja, uma van de carga Toyota sem janelas estava estacionada ali. Ela descreveu o motorista da van como um homem na casa dos 30 anos com bigode. Bloqueios de estradas foram montados por policiais, mas o veículo nunca foi descoberto. Funcionários da Polaroid confirmaram que a fotografia deve ter sido tirada depois de maio de 1989, porque o tipo de filme dessa fotografia só recentemente havia tornado disponível para o mercado. No mês seguinte, essa imagem foi veiculada em um programa chamado Um Caso Atual. Amigos que assistiram a esse programa entraram em contato com os pais de Tara ao perceber a semelhança entre Tara e a garota da foto. Por outro lado, esse menino da foto dizem que era Michael Hanley, um menino de 9 anos que desapareceu no Novo México em maio de 1988. Tinha parentes que assistiram ao episódio e sentiram que o menino da foto se parecia com Michael. Os pais de Tara e os Hanley sentaram-se com os investigadores para examinar essa fotografia. Pat, a mãe, e a mãe de Hanley afirmaram que a fotografia era dos seus filhos. A mãe até fala que essa marca que está na perna dessa moça da fotografia é a mesma cicatriz que a sua filha tem quando ela teve um acidente de carro. É a mesma cicatriz que essa moça tem na perna.
Na Polaroid, a Patty também apontou uma cópia visível do livro favorito de Tara, Minha Doce Aldrina. A Scotland Yard analisou a fotografia e concluiu que a mulher da fotografia era Tara Calico, mas uma segunda análise do Laboratório Nacional de Los Alanos discordou do relatório da Scotland. Essa análise da fotografia pelo FBI foi inconclusiva. Falando desse menino que está na foto, em 1988, Michael Henley desapareceu enquanto caçava peru com seu pai a cerca de 120 quilômetros de onde a Tara foi sequestrada. Seus pais estavam confiantes de que o menino na Polaroid era o filho deles, mas agora isso é considerado extremamente duvidoso, porque em junho de 1990, os restos mortais de Michael foram descobertos nas montanhas de Zuni, aproximadamente a 7 milhas de onde ele desapareceu. Até hoje, nem o menino, nem a menina da foto foram identificados positivamente. Porque ao fazer uma autópsia no menino, ele morreu de hipotermia, ele se perdeu do pai e ele faleceu de hipotermia. Então não tinha nada a ver com essa criança. 2 outras Polaroids surgiram ao longo dos anos, que segundo alguns poderiam ser de Tara Calico. O primeiro foi encontrado próximo a um canteiro de obras. Era uma fotografia borrada de uma garota, aparentemente com uma fita adesiva sobre a boca. Tecido listrado azul claro atrás dela, semelhante ao tecido visto na primeira Polaroid. A terceira Polaroid revelada não estava disponível antes de fevereiro de 1990. Na imagem, uma mulher usando grandes óculos de armação é vista amarrada em gaze. Seus olhos estão cobertos de gaze e um homem é visto sentado ao lado dela no banco de passageiro de um trem. A mãe, a Patty, não conseguiu identificar a Tara nessa foto e acreditou que pode ter sido uma brincadeira cruel com a família. No outono de 2008, exatamente 20 anos depois, trouxe novas esperanças para a família de Tara. Quando, segura esse nome, gente, René Rivera, o xerife do condado de Valência, desde quando isso aconteceu com a Tara, lá atrás, ele afirmou em um artigo que ele sabia 2 nomes de 2 homens, adolescentes na época do desaparecimento, que eles tiraram a vida dela. Alegadamente, os pais desses meninos ajudaram a encobrir esse evento. Segundo a história, uma testemunha que se apresentou ali ao xerife Rivera, os meninos chegaram atrás de Tara em uma caminhonete, tentando falar com ela e agarrou ela. Acidentalmente atingiram ela em pânico, lhe tiraram a vida. Nunca veio nenhuma reivindicação desse fato. Nenhuma prisão foi feita e os meninos nunca foram nomeados publicamente. Sem surpresa, os comentários de Rivera à imprensa irritaram muito a família de Tara, que sentiu que ele deveria ter tido evidências mais sólidas antes de discutir publicamente essa teoria. Em 2013, um homem chamado Henry Brown confessou no leito de morte que um vizinho dele chamado Lawrence Romero Jr. e vários amigos discutiam abertamente sobre tirar a vida de Tara no dia que ela desapareceu. Esse Henry Brown conta que o Romero Jr., um homem chamado Dave Silva e o outro Leroy Chaves, eles estavam em uma caminhonete quando notaram a Tara andando de bicicleta. Eles atingiram ela com um caminhão, levaram ela e depois a jogaram em um poço de cascalho. Quando Tara ameaçou ir à polícia, essa gangue de bandidos decidiu que ela tinha
que morrer. Então, o Romero, o Júnior, tirou a vida dela. Eles pegam o corpo da Tara, escondem em um arbusto, mas quando as pessoas começaram a procurar ela, eles pegam e levam o corpo dela para um porão, sobre um trailer em que Romero Jr. morava. O Henry Brown, ali no leito de morte dele, ele afirmou que os outros homens envolvidos, nesse caso, ameaçaram tirar a vida dele se ele fosse a polícia, razão pelo qual ele esperou fazer essa confissão até que ele estivesse dando seus últimos suspiros. Uma coisa é um indivíduo manter um segredo, né, gente, pelo resto da vida. Mas como um grupo de homens mantém algo tão sinistro em segredo por tanto tempo? E aí, de acordo com Henry Brown, o pai do Romero Jr., olha só, gente, ajudou a encobrir o crime. Seu pai era ninguém menos que o René Rivera, gente, o xerife do condado de Valência. A certa altura, o xerife Romero supostamente encontrou uma nota escrita por seu filho, confessando que ele tirou a vida de Tara. Aí sabe o que o xerife fez? Isso aí são as conspirações, né? Das teorias. O xerife destruiu essa prova. E o Henry Brown ainda confessa que algum tempo depois o corpo de Tara foi transferido para uma lagoa perto da casa de um dos homens. A bicicleta dela foi descartada em um ferro velho, mas nunca foi encontrada. Bom, de se referir ainda a outro homem, que não foi identificado, também se apresentou e afirmou que um dos autores também lhe confessou esse crime. O René Rivera, que é o xerife, deixou o cargo em 2011. Como nota lateral, o René Rivera foi preso em 2017 e acusado de violência doméstica contra sua namorada. Tá aí, gente, olha, não saiu nada de bom dessa história, mas também ninguém concluiu se isso era verdade. São fatos e conspirações e as versões que existem do caso que eu tô contando para vocês. Foram anos de esperança e tristeza da mãe Pat Doyle. Ela sempre imaginava que a Tara passaria por aquela porta e voltasse. Ela sempre pensou na filha dela. A Pat e o John, que é o padrasto da Tara, mantinham o quarto da filha como ela deixou, trazendo seus presentes para passar os natais e aniversários de Tara. Mesmo perto do fim, a Patty viu uma menina de bicicleta e ela apontava, é a Tara, e John lhe dizia, não, não é a Tara. Até hoje, o questionamento, onde está Tara Calico? Em 2003, a família se muda para a Flórida. Eles estavam ansiosos para fugir das constantes lembranças da filha do que poderia ter acontecido com ela. Em 2006, depois de vários derrames, a mãe de Tara, Pat Doyle, faleceu. O irmão mais velho de Tara, Chris, disse que acredita que o estresse de tentar encontrar a filha encurtou a vida da mãe, a Pat. O pai biológico de Tara faleceu em 2002, mas seu padrasto, John Doyle, ainda está vivo e continua buscando respostas sobre a sua enteada. O pensamento de uma pessoa, ela pode desaparecer como Tara e não ser ouvido aí por 30 anos. Mas é muito surpreendente. Há pouca dúvida de alguém seguiu a Tara, pegou e a matou. Mas a questão é, quem e por quê? O caso da Tara é um lembrete surpreendente de um perigo que pode espreitar qualquer pessoa em qualquer lugar. Embora você não possa viver a vida com medo, é importante lembrar que ninguém está imune ao mal que queima no coração de muitas pessoas ruins pelo mundo. Até hoje o questionamento, haverá mais pistas? Ela ainda está viva? O desaparecimento de Tara Calico ainda permanece envolto a um mistério mórbido. Como está as investigações hoje?
Este ano de 2022, exatamente no dia 20/9 de 2022, vai fazer 34 anos do desaparecimento da Tara. Os investigadores dizem que tem novas pistas do caso dela. Hoje, quem é o xerife lá do condado é o Joseph Heyland. Ele fala que ela certamente não foi esquecida, ela não foi esquecida no coração das pessoas que residem lá no condado de Valência, nem foi esquecida pelo gabinete aí do xerife. Ele conta que agora tem um mandado de busca muito relevante para o caso. Foi executado recentemente em uma casa no condado de Valência. Mas os investigadores dizem que o mandato ainda está selado. Mas tem uma residência que eles têm que entrar lá nessa residência e procurar. Ele fala que o povo lá do condado acredita que a Tara merece justiça, merece uma resolução nesse caso e sua família também. O FBI está oferecendo uma recompensa de $20 mil por informações que ajudem a resolver esse caso. Qualquer informação, tem o contato do telefone na página do podcast do caso. Tá aí, pessoal, eles têm aí, então, uma resolução para entrar em uma residência lá no condado de Valência. Ele fala que um mandado de busca muito relevante foi executado recentemente. Se por acaso existir alguma relevância e descobrirem, com certeza voltarei a falar do caso aqui com vocês. Ok, pessoal? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Deixe aí o seu like. Qual que é o que vocês acham? Quem sumiu com Tara Calico? Será que aquele homem no leito de morte, quando ele disse que está dando os últimos suspiros, contou a verdade? E agora vão procurar em uma casa lá no condado. Bye, bye, gente. Obrigada.